Olá, meu nome é Henrique. Meu nome é Bárbara. E esse é o primeiro Se Liga Foz. O Se Liga Foz é um quadro do Ato Cidadão Iguaçuense que busca trazer um resumo do que aconteceu na Câmara para você que não tem muito tempo de acompanhar esses acontecimentos. A gente não é profissional da comunicação nem nada. A gente só quer trazer para vocês um relato descontraído do que a gente acompanhou na Câmara até agora. É só para você ter aquele assunto para trazer para a mesa do bar. A gente vai começar essa edição falando dos projetos que foram discutidos, que foram debatidos até o dia 31 de janeiro. A primeira sessão foi meio chatinha. Primeira sessão extraordinária de 2003, que foi no dia 23 de janeiro. Porque nos primeiros 40 minutos só deu a vereadora Anice lendo todos os projetos e propostas que iam ser discutidas mais adiante. Aí quando começou a ser discutido o primeiro projeto, que a coisa ficou boa. Porque lá o esquema é assim. Cada artigo é discutido e é votado. Então o presidente da Câmara, o Zé Carlos, fala: artigo tal, em discussão, em votação, os contrários manifestam se levantando, os que concordam permanecem onde estão. Aprovado. Eu? Não, já passou já essa hora, já não pode mais falar. Que realmente é muito rápido. Quem quiser pedir a palavra tem que ser muito supetão, é quase um corte. Pista de largada lá. Eu! O primeiro projeto, ele fala basicamente, ele estabelece duas coisas. Primeira, que o prefeito só vai poder gastar por mês R$10 mil. São gastos de gabinete, para ele gastar em atividades que sejam necessárias para exercer a sua função. Ele pode usar esse dinheiro para cafezinho, para TV a cabo, para assinar revista, para consultoria, para segurança particular. Ei, peraí, por que ele não usa a segurança da prefeitura? Enfim, e esse valor é acumulativo. Vamos supor, ele gastou 8 mil no mês, daí no mês seguinte ele vai ter direito a 12 mil. E a outra coisa que esse projeto estabelece é um valor de diária para servidor que vai viajar. Não, é que até agora o esquema era assim: o cara ele recebia um adiantamento, viajava, quando voltava mostrava a documentação, prestando contas. E é isso, e qualquer coisa a prefeitura ressarcia. Agora não é mais assim. Tem um valor fixo, um valor X, e o cara tem que se virar com esse valor. Mas, por outro lado, ele não precisa prestar contas. O prefeito, por exemplo, ele pode receber de R$600 se a viagem for estadual, a R$2 mil se for internacional. Então, quando o Zé Carlos começou, falou: em discussão, o Bobato já disparou. Peça a palavra, presidente. Aí o Bobato começou a falar. Bom, basicamente ele falou o seguinte, que o projeto que foi encaminhado para a Casa de Leis não veio com o devido impacto financeiro. Ele disse que sem esse relatório não tem como os vereadores votarem, porque sem o relatório não há como saber se esse novo gasto ele vai diminuir gastos, ele vai aumentar gastos. Então o Bobato pediu o seguinte, para que fosse adiada a votação desse projeto, para que eles tivessem um relatório do impacto financeiro, para que eles pudessem realmente votar com pleno conhecimento. O que deu? Todo mundo votou contra o Bobato. Bobato forever alone. De votar o projeto e debater realmente o mérito do projeto. Presidente, eu peço vista do projeto. Em votação, o pedido de vista do vereador Nilton Bobato. Os vereadores que concordam, permaneçam como estão, os contrários se manifestam levantando. Os contrários, o pedido de vista se manifestam levantando. Então, foi negado o pedido de vista. Voto contrário. Então, só para registrar. Em seguida, o Vitoraço pediu a palavra, falando que não era antidemocrático negar o pedido de adiamento do Bobato. O que ele disse? Que isso não era preciso, já que esse projeto cumpria com toda a questão legal. E que o prefeito estava tendo uma atitude que poucos governantes têm, que era de limitar os seus gastos de gabinete e deixar isso transparente. Puxou o saco um pouquinho. Bom, e ele completou falando que não está se criando um gasto novo, porque quando ele era, na época, vice-prefeito do Paulo McDonald, ele disse que esse gasto já existia, só não era contabilizado. Então não estava se criando um gasto novo, e sim contabilizando um antigo, e que esse gasto era totalmente suportável pela cidade. O Bobato pediu a palavra de novo,
e disse que não tem como saber se o gasto é suportável ou não, porque não tem um impacto financeiro. E era isso que ele estava batendo na tecla. Ele não estava dizendo se o gasto era grande, se o gasto era pequeno, porque não tinha como saber. Não tinha um impacto financeiro para isso. O Vitorazzi pediu a palavra depois, falando que o Paulo McDonald já fazia isso, mas pagava com outras rúbricas. E ele está falando que está apenas sistematizando esse gasto. E o Bobato pediu a palavra mais uma vez. Enfim, eles ficam nessa de precisa, não precisa, existe, não existe. O que importa é que esse projeto já foi aprovado, junto com o Ficar em Foz, que é um projeto que dá isenção fiscal. O que é isso? Desconto de imposto de R$100 por cabeça, de empregadores que contratarem jovens entre 18 e 24 anos. E aos jovens autônomos dentro dessa faixa etária, também vai ter um desconto de 2 anos, se o cara já é residente em Foz do Iguaçu há 5 anos. Ambos foram votados sem o relatório de impacto financeiro, ou seja, sem o conhecimento por parte dos vereadores do impacto financeiro desse projeto. Outro projeto que já foi votado e já está aprovado é o Refis Foz, que vocês já devem conhecer. É um negócio que já faz uns anos, já todo início de ano aqui em Foz do Iguaçu. É um trem que permite perdoar ou parcelar dívidas e multas de juros de dívidas para com a prefeitura. Então, se você deixou de pagar IPTU, taxa de lixo, essas taxas que você tem que pagar sempre, agora você vai poder pagar com mais moleza. Bom, essa sessão aí já começou acalorada. O Bobato já pediu a palavra falando sobre as questões das últimas eleições, onde o governo anterior estava sendo taxado de insensível e não sei o que, e muitas pessoas foram acolhidas com promessas de perdoamento de dívidas e blá 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 blá. Bom, ele falou o seguinte: no Diário Oficial foi falado que se o prefeito não cobrar devidamente esses impostos, ele vai ser acusado de improbidade administrativa. O que seria isso? Estão acusando o prefeito de não estar fazendo o devido serviço dele. Daí o Bobato completa com uma frase: o que antes era um ato de bandidagem do governo anterior, virou, como sempre dissemos, um ato de obrigação legal. Bom, quando ele terminou, adivinha quem pediu a palavra? Se você falou Vitorazzi, você está certo. O Vitorazzi pediu a palavra falando que nas eleições anteriores não ocorreu isso. Ele falou que apenas a banca deles estava falando o seguinte, que não queria que fosse cobrado imposto dos pobres e dos ricos não fosse cobrado, que segundo ele foi o que aconteceu. Graças a um ratinho em inglês, ele falou Segundo ele. Ele falou que foram mudados alguns dígitos na Secretaria da Fazenda. O que nós falávamos naquela oportunidade era isso. O povo pobre queria também ter um hack, viu, Peixoto? O povo pobre queria ter um hack também, que mirava nas contas dele e burlava. Uma pena que esse hack, esse ratinho em inglês, malandro e esperto, só migrava nas contas dos ricos. Tem uma coisa que esquecemos de falar, que é sobre o Refis Foz, que tem um artigo que prevê que qualquer cidadão que deva até R$295 vai ter essa dívida perdoada. Ou seja, é uma arrecadação que não vai acontecer. E além disso, qualquer perdão de dívida tem que vir com uma compensação. O que você vai fazer para compensar esse dinheiro que não vai entrar? Se você quiser saber na íntegra o que o Vitorazzi disse naquela sessão, é só você pedir a ata. Que o Bobato pediu para que tudo que o Vitorazzi disse seja transcrito. Aí já começa uma rixa entre Bobato e Vitorazzi. Após ser aprovado o pedido da transcrição do Bobato, sobe uma figura enfática, dramática, calorosa na tribuna, o vereador Paulo Rocha. Ele cita um evento que até hoje eu não sei se rolou na casa dele, se não rolou na casa dele, que parece que a mãe dele sempre foi isenta de imposto. Mas só que um dia eles foram lá e viram que tinha uma dívida de 11 mil. E graças ao Refis Foz, eles conseguiram quitar essa dívida. Depois ele fica puxando o saco do prefeito, cheio daquela enrolação e tudo mais. Depois da puxação de saco do Paulo Rocha, sobe na tribuna novamente o Vitorazzi, no próximo artigo, onde ele fala pro Rochinha que é para ele falar lá no ouvido do Reni, em casos onde a imobiliária vendeu um terreno e a pessoa não quis passar o terreno para o nome dela, pois a imobiliária não tem o poder para a pessoa fazer isso, que não seja executada as contas e os bens da imobiliária.
que seja executado o lote. E para isso, o contrato de venda vai ser o suficiente para provar que você que comprou o terreno é o pilantra que não está querendo pagar o IPTU. Um outro projeto votado e aprovado no dia 30 de janeiro é um que estabelece a reestruturação dos cargos administrativos da Fundação Cultural. Eles basicamente criaram um cargo novo na área administrativa. E isso vai ter um impacto financeiro de R$121 mil por ano. Para compensar esse gasto a mais, né, porque tem que pagar salário pro cara, eles vão cortar em outros setores, vão demitir auxiliares de maestros, vocalistas. Ou seja, para ter um chefe novo, eles estão cortando o número de funcionários. O Se Liga Foz é um quadro do Ato Cidadão Iguaçuense. Se você quiser saber mais sobre a gente, vai ter o link na descrição da nossa fanpage. Lá você vai poder ter acesso sobre os outros projetos que a gente tem e sobre assuntos políticos que acontecem aqui em Foz do Iguaçu. Se você é iguaçuense, compartilhe esse vídeo com seus amigos iguaçuenses também, para que mais pessoas possam saber o que está acontecendo na Câmara de Vereadores. Se você não é de Foz do Iguaçu, mas gostaria que existisse essa iniciativa também na sua cidade, seja o primeiro a E se você tem interesse em acompanhar diariamente o que está acontecendo na Câmara, a partir do dia 2 de março vai começar a rolar um programa bacana na Rádio FM 98,9. É a iniciativa de um vereador e vai ser das 9 às 12 e vai contar o que está rolando lá na Câmara. E o espaço é aberto. O nome do programa é esse, Espaço Aberto. Qualquer cidadão vai poder ir lá dar sua opinião, é bem bacana. Ele não está usando recursos públicos para isso, ele conseguiu patrocínio de empresas privadas. É isso aí, gente. Valeu e até o próximo resumo do Se Liga Foz. Transição! Câmara, pra você que não tem muito tempo de acompanhar esses acontecimentos. A gente não é profissional da educação nem nada. Você falou educação de novo. A primeira sessão, o Sagnário foi meio chatinho. Só deu início os primeiros 40 minutos. O vídeo entrou no meu ouvido. Um bicho entrou no meu ouvido. Artigo tal, em discussão, em votação, os